Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Águias e Avestruzes, todo ser que respira. Está uma bela manhã, 5 horas da manhã e o sol já está nascendo. Graças a Deus. Eu não gosto daqueles dias escuros que você sai de casa no escuro e chega em casa já de noite. Agora a gente levanta, 4 horas o sol já começa a aparecer, o dia começa a clarear e só vai escurecer lá pelas 7 da noite. É assim que eu gosto, eu sou da luz. Hoje é um dia muito especial, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Mas o que quer dizer isso? Não sei. A primeira vez que eu fui confrontado com essa questão foi na escola. A escola, ela nos faz várias revelações de nós mesmos. Foi na escola que eu descobri que eu era negro. E essa questão, ela não ficou na minha cabeça, ou ficou, mas não de modo consciente, porque em casa a gente não discutia essas questões. Mas como a gente tinha pessoas de todas as cores na família, tinha o lado claro da força e o lado escuro da força, e eu estava fazendo parte do lado mais escuro. A gente sobreviveu. E com todos os preconceitos, quando eu me casei, minha esposa é branca, ela é mais do lado claro da força. Aí quando ela me apresentou, ela trabalhava e os patrões dela na época eram pessoas muito boas, pessoas distintas. E gostaram de mim, né? Tanto é que o patrão dela, eu ia tirar ela do emprego. Aí o patrão dela falou assim, não queria perder, né? Não queria perder porque ela fazia tudo lá na empresa. Era um zoológico e ela cuidava de tudo. Então, me convidou, se eu quisesse, porque eu ia levar ela para outra cidade, eu ia levar para São Paulo. E aí ele falou, não, mas ela convence ele, pergunta se ele quer morar aqui. Então ele cedeu para nós uma casa. Ora, eu estava doido para casar, não tinha dinheiro. E aí combinei com ela que ia juntar o dinheiro e no final do ano, era janeiro, bom dia minha senhora, no final do ano nós íamos juntar o dinheiro e eu ia alugar uma casa maior, porque eu morava na casa pequena, então moraríamos lá. E aí quando ele fez a proposta, eu falei, opa, ela até achou que eu não ia querer, porque ela achava que eu era assim meio orgulhoso, sabe? Eu nunca gostei mesmo de depender de ninguém. Mas como se juntou a fome com a vontade de comer, resultado, nós nos casamos. E eram pessoas brancas e ricas. Minha esposa era pessoa branca e pobre. Eu era preto e pobre. E por que eu estou falando essa história? Porque foi a segunda vez que eu ouvi esse tema.
patroa dela, a esposa do patrão, eles tinham um zoológico e ela fazia tudo. E aí, comentando, ela disse: o seu noivo, ele tem um pezinho na senzala, não tem? Quando nós mudamos de lá, eu morava em São Paulo, vim morar... Primeiro eu morava em Cotia quando eu cheguei em São Paulo, depois fui para Santo André, depois de Santo André fui morar em Ribeirão Pires, depois fui morar na capital, São Paulo, aí de lá, acho que eu voltei para Cotia, não, de lá eu já vim para Carapicuíba, moro agora, onde eu morava em Carapicuíba. Então, depois, quando a minha menina pequena tinha acho uns 2 anos, aí ela saiu da empresa e nós perdemos a casa. Foi quando eu falo, aí nós deixamos de ser ricos, porque a gente morava no bairro mais chique. Aqui da região, bairro Granja Viana, e aí depois nós fomos... Aí eu falei, nós ficamos pobres, viemos morar aqui, no bairro mais pobre, só que da cidade mais rica, então ainda estamos bem ainda. Quando chegamos nesse bairro, calhou com o censo, então os recenseadores, eles passavam na cidade e perguntando aquelas coisas, o que tem em casa, quantas pessoas moram, e aí começou a perguntar a cor das pessoas. A minha menininha ataiou assim os entrevistados e falou: aqui, bom dia, aqui todo mundo é branco, inclusive meu pai. Quando eu cheguei em casa à tarde, minha esposa estava contando essa história. Isso me lembra uma passagem daquele livro Memórias de Brás Cubas, não. Esqueci o nome do livro. É o livro mais famoso. Esqueci até o nome do autor agora. Onde Bentinho e Capitu, eles estão num chameguinho e parente deles, tio, não é? Começa a falar para a mãe dele que ele estava com chamego com a Capitulina. E ele estava no quarto ao lado, tudo bem, meu cavaleiro? Ele estava no quarto ao lado ouvindo. E aí o título do capítulo é A Denúncia. Porque o tio fala pra mãe dele que eles estavam com chamego com a menina Capitu. E aí ele fala: gente, não é a ela que ele estava denunciando, mas era a mim. Era a mim que ele estava denunciando. Por quê? Porque foi aí que ele passou a tomar consciência. Então, quando minha esposa contou... Aliás, esse autor, ele é negro também. E ele escrevia... Ele escrevia livremente sobre o tema, não tinha essa pegada que hoje chama-se essa agenda moderna de ai, tudo é errado. Então ele escrevia com liberdade, tanto é que hoje alguns críticos modernos, filhos da Constituição Cidadã, alguns têm até grupos aí na internet que discorrem
sobre o fato desse autor, eu esqueci o nome do homem, não consigo lembrar mesmo, ser preconceituoso ou não. Mas voltando ao foco, ali ele tomou consciência de que a menina estava gostando dele. Por isso que ele fala, como é que é? A denúncia estava sendo feita para mim, ou era eu que estava tendo o olho aberto de que estava acontecendo alguma coisa entre nós. Quer dizer, que até então ele não sabia. Eles brincavam, ficavam juntos o tempo todo, mas ele não tinha essa consciência, sabe? Ele não estava ligado. E aí ele se ligou na fita e aí que o romance começou mesmo e foi legal e continuou. Mas aí esse autor, Machado de Assis, eu lembrei. Machado de Assis, na minha humilde opinião, é o maior autor brasileiro. Não por ele ser negro, mas por ele escrever bem. Só que essa Constituição Cidadã de 88, ela trouxe a sociedade que vivemos hoje. Essa sociedade nojenta, preconceituosa, desculpa o termo, mas é isso, sabe? Essa Constituição, que vai fazer 40 anos agora, que nos trouxe a essa condição terrível. Você não pode falar preto, você não pode falar... Tudo é preconceito, e a vida continua nos massacrando. Teve agora lá o Janjapalooza, que oficialmente é um evento familiar para arrecadar fundos contra a fome. É um festival de música para marcar o encontro do grupo do G20, cuja bandeira principal é o combate à fome. Perdi a palavra, eu ando perdendo a palavra. Hipocrisia. Porque esse governo, que está aí tentando erguer essa bandeira, que ele já está com ela há 20 anos, mais até, criou o Fome Zero há quase 30 anos, e agora está dizendo que a fome está comendo o país, o mundo. Mentira, gente. Não é mentira que existe a pobreza. Mentira que eles queiram combater a pobreza. Eles não querem. Eles querem viver da pobreza. Tanto é que esse ajuntamento musical chamado Lollapalooza, ele pegou milhões e milhões dos cofres públicos e empresas públicas, como por exemplo eu ouvi uma empresa que eu acho que é uma empresa grande, não sei se é a Itaipu, esqueci agora, mas eles estão gastando fortunas para viver como reis e para enganar-nos de que estão combatendo a fome. Mentira! Eles vivem da fome. Estão aí governando o país como se eles fossem marajás, reis, nababos, e arrancando o couro do brasileiro e dividindo a sociedade. E aí você vai entender por que eu estou falando sobre isso. Lembra, o tema é Dia da Consciência Negra. Hoje é 20 de novembro, feriado. Aqui em São Paulo é feriado. Não sei se na sua cidade é feriado aí? Conta aí nos comentários. E o que você acha disso? Então eu vou de um assunto para outro, mas no final, se você prestar atenção, vai ficar compreensível. E aí, voltando lá ao censo, a minha filha ataiou a entrevista e disse: aqui todo mundo é branco, até meu pai.
Joe. Ora, como Machado de Assis, como o Bentinho disse, o tio estava denunciando, não a tia, não estava falando para a tia, mas ele estava denunciando a mim, a ele. Era Bentinho que estava tendo uma consciência. Então, quando a menina atalhou e disse, aqui todo mundo é branco, inclusive meu pai, ficou denunciado. Ela estava dizendo, em outras palavras, aqui todo mundo é branco, menos o meu pai. Só que ela achava, não sei porquê, que ser branco oferecia alguma vantagem. Sei porque sim. A nossa sociedade é assim. Ser branco oferece alguma vantagem. Por isso inventaram as famigeradas cotas e não sei o que mais, não sei o que mais. Então, nós precisamos entender que a nossa sociedade, ela é multicor. Ela é uma mistura. Entendeu? Eu tenho na pele traços brancos e traços negros. Como eu gosto de ficar no sol, caminho bastante, então a minha pele ela é bem moreninha. Mas naquela época, por exemplo, eu estava branquinho que eu trabalhava só a sombra. Mas eu tenho traços do meu cabelo, a minha conformação, meu rosto assim meio... Então, minha gente, hoje quando alguém pergunta a cor, eu falo, eu sou negro. Mas não para participar da cota. Eu não gosto disso. Mas para dizer que o nosso país é 51% negro. Essa mistura, essa miscigenação de raças, até incentivada pelo governo. No primeiro momento ele comprava escravos negros, no segundo momento ele incentivava imigrantes europeus para que viessem aqui e se misturassem, porque na alegação deles é que o Brasil estava ficando preto demais. Tem até uma obra chamada A Redenção de Cã. Você viu falar nessa obra, A Redenção de Cã? É uma obra muito famosa, não lembro o autor agora, onde mostra uma família. Pai branco, provavelmente italiano, alemão, ou não sei. Mãe negra, provavelmente mãe negra, agora não lembro. Pai branco, mãe índia talvez, e tinha uma escrava com um bebê branco no colo. Você entendeu? Mistura de cores, vermelho, preto, branco, e aí vai embranqueando. Então, se você gosta do tema, consulte aí A Redenção de Cã. Essa é uma alusão a Caim, porque na verdade cão ou Cã é descendente de Noé. E a alusão da obra é a Caim, o filho de Adão. Então eu até escrevi um texto sobre isso.
Eu acho que os europeus, eles cometeram um equívoco ao atribuir a obra à redenção de Cã. Eu acho que ele quis dizer a redenção de Caim, porque a disputa de cores, ela está, a dúvida sobre essa questão está em Caim e não em Cã, porque foi em Caim que Deus teria colocado uma marca para que ele não fosse justiçado, para que ele não fosse morto por aqueles que o encontrassem, porque ele era acusado, aliás, ele foi condenado por ter matado seu irmão Abel. Caim foi o primeiro homicida nascido. Então Deus teria colocado uma marca em Caim, e alguns estudiosos, eu diria que é estudioso de esquina, dizem que essa marca teria sido a cor, o tingimento da cor da pele de Caim. Então ele teria ficado diferente para que as pessoas não se aproximassem dele. E isso é tido como pejorativo. Mas na verdade, alguns comentaristas bíblicos dizem: a marca distintiva em Caim não foi de condenação, a marca foi de proteção. Deus teria colocado um sinal nele, pode ter sido uma cruz na testa, ou não sei, ou raspou o cabelo dele, para que a pessoa que encontrasse ele e o reconhecesse não justiçasse Abel, entendeu? Não se vingasse em Abel. E aí, na minha humilde opinião, o autor da obra, ele confundiu Canaã, Cã, com Caim. Isso é uma tese ainda, eu estou ainda escrevendo ela, não está pronta. Mas é uma tese interessante, se você também quiser escrevê-la, pode escrever, não tem problema nenhum. A ideia é minha, mas eu franquio ela sem problema algum, tá bom? Porque eu estou escrevendo, mas provavelmente você não vai escrever como eu escrevo. Você pode até ter a ideia, mas não tem problema, não é? Muito bem. Então, o país ele foi branqueado por imigrantes. Isso, veja, os escravos vieram em 1500 e pouco, e os escravos e os imigrantes vieram a partir de 1800, não é isso? E o governo queria branquear a nossa nação, porque a nossa nação estava muito preta. Gente, aí está a raiz do preconceito de cores. É nesse caldo cozinhado aí há 500 anos que chegamos ao que estamos hoje. Então existe um preconceito, existe sim, mas como se acaba com o preconceito? Como se acaba com o preconceito? O rei Pelé, o negro mais ilustre da nação, desculpa, deixa eu reformular a minha assertiva. O rei Pelé, o homem mais ilustre da nação, entendeu? Porque quando você discrimina a pessoa, você já está sendo preconceituoso. Quando você diz, eu sou negro e sou isso, blá blá blá, isso é mentira, isso é a agenda woke, para usar um termo moderno. Isso é segregação por cor.
Isso é segregação por classe social. Isso é segregação por sexo. As pessoas falam, eu sou mulher, eu sou negra. Não, gente. Isso não deu certo na América. E certamente não vai dar certo no Brasil. Eu ouvi aqui do lado de baixo do Equador, eu ouvi muita gente falando, eu estou torcendo para Kamala Harris. Por quê? Vai ser a primeira presidenta americana. Porque vai ser a primeira presidenta mulher. Vai ser a primeira presidenta negra, mulher negra. Tá vendo? Isso é um modo de perpetuar o preconceito. Eu vou votar na Dilma Rousseff, eu ouvi muito disso, porque é mulher. Você tá vendo? Então, essa divisão por cores, por sexo, por idade, ela foi feita a partir da Constituição Cidadã para nos separar. Então, quando você fala, hoje é o dia da consciência negra, nós estamos segregando. Como se a consciência tivesse cores. Gente, só para comentar, olha como é que a passarada está cantando. O meu microfone não é muito bom, então talvez você não esteja ouvindo. Mas é uma sinfonia que aqui começa às 4 da manhã. Então a minha esperança é que o erro cometido por a esquerda mundial, por essa onda comunista que começou lá pelos anos 80, 90, que na verdade é mais antiga, essa raiz comunista, comunista, fascista, sei lá, essas palavras, elas, não sei o que ela significa para você, mas quando eu digo isso, eu estou falando da concentração de poder. Veja, o PT está no poder e eles têm essa pegada, concentração de recursos. Eles querem um partido forte, eles querem um governo forte, não para que todos sejam fortes, mas para dominar. Então essa não foi invenção do PT. Isso é coisa que vem lá desde do início do século passado. E eles querem, o que eles querem? Eles querem o domínio. Eles querem o domínio das nações. Então quando eles estão ali nessa campanha, vamos fazer uma aliança G20 de combate à fome. Balela! Para finalizar a introdução, que é longuíssima, eu vou encerrar com a fala infeliz da primeira dama. A mulher só fala besteira. Ela falando nesse festival de música aí, você já sabe da história, ela mandou o Elon Musk CF. Do nada, de graça. Sem sentido nenhum. Quando você fala palavrão genericamente, não é bom. Mas pelo menos quando você fala, você não endereça. Agora, você mandar uma pessoa se ferrar do nada, trouxe algum ganho para a nação, para o país? Não, trouxe prejuízo. Porque quem é Elon Musk? Ela falou, se ferre Elon Musk. Quem é Elon Musk? Elon Musk é o homem mais rico do mundo. Pior ainda, para essa petralhada, é membro do novo governo americano.
que é contra a esquerdalha do mundo, ele está do outro lado. Se ela tivesse sido humilde, essa gente não é humilde. Mas o Lula, pelo menos, ele foi calculista. Porque ele chamou quando era candidato Trump de faci, nazi, de escória, de coisa pior e blá 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 blá. A Kamala tem que ganhar porque ela é mulher, porque ela é negra, porque blá 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 blá. Essa agenda woke que está tomando conta do mundo. E ele faz vai com Deus. E ele faz essa pegada, ele faz essa eu desconcentrei, meus amigos passaram aqui, eu me desconcentrei. Mas voltando aqui, essa pegada, ela é... Desculpa, meus amigos, eu realmente me desconcentrei. Meus amigos passaram aqui, me cumprimentaram e... Você conhece, sabe que eu sou distraído. Então essa agenda globalista que o Brasil se colocou ao lado de Biden, globalista more, tanto é que os tratados do G20 eles estão todos direcionados para a agenda francesa, né, a agenda 2030, que graças a Deus ela não vai andar. Então, gente, aí o nosso presidente chamou o homem lá, xingou, blá 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 blá. Aí no dia seguinte, dois ou 3 dias depois, ele se elegeu. E ao ele se eleger, o presidente rapidinho foi para as câmeras e disse: nós precisamos viver a democracia plena e parabéns ao presidente Trump. Quer dizer, ele não mudou de opinião, o presidente Lula não mudou de opinião, mas ele passou a se manifestar de modo... Ele usou uma prudência mundana, entende? Ele não passou a amar o Trump do dia para a noite, mas ele compreendeu que a eleição dele prejudica os planos globalistas de Biden, que o nosso presidente adotou integralmente. Se a primeira-dama tivesse compreendido isso, ela, ao mencionar o Trump, não, o Elon Musk, as ofensas ao Trump foi feita pelo presidente e as ofensas ao Elon foi feito pela primeira-dama, ela poderia ter usado uma prudência mundana, uma prudência esquerdista, e teria dito sobre Elon: ora, Elon, seja feliz aí como ministro do novo governo Trump. Ela podia falar: eu não gosto muito de você, mas eu sei que no combate à fome você é poderoso, porque você tem recurso, você tem empresas, e se você investir no nosso país, a pobreza será diminuída. Se você colocar os seus satélites, sua companhia de internet aqui, vai... Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ela foi louca, imprudente, tudo que uma primeira-dama não deveria ser.
Muito bem, fechando esse comentário, a introdução está maior do que o livro. Sabe aquele livro, O Papa e o Concílio? Um tradutor brasileiro, um homem muito famoso, eu esqueci o nome dele agora também, ele foi traduzir esse livro, O Papa e o Concílio, e aí ele fez uma introdução. Quando ele publicou 2 livros. O primeiro livro era só a introdução dele, maravilhoso, leia. Eu tenho essa coleção, eu leio de vez em quando. E agora a nossa introdução está ficando grande, mas afinal é feriado, vamos aproveitar. Eu quero que você seja muito feliz. Eu quero que você compreenda o meu pensamento. Talvez eu não tenha conseguido, porque eu não sou muito sintético, eu não consigo, eu estou sendo prolixo. Eu poderia ser mais sintético, mas eu não consigo. E a obra precisa ser feita e eu tenho que fazer, porque se eu não falar, as pedras falarão. Nós estamos falando provérbios, não é? A nossa primeira dama poderia ter lido os provérbios, que ela se portaria com mais sabedoria. Os críticos falaram: poxa, a mulher ela é porta, né? Ela é ignorante, ela não sabe de nada, tem dificuldades até na comunicação. E olha que ela é formada, se eu não me engano ela é socióloga. E ela fala errado, demonstrando a simplicidade da formação dela. Sim, eu também sou formado, mas eu reconheço que não sou o melhor dos eruditos, se é que eu seja um erudito. Eu tenho dificuldade, às vezes na formulação de ideias, às vezes na expressão de palavras. Então esse não seria problema. Eu não vejo problema a nossa primeira dama dizer problema. Eu não vejo problema a nossa primeira dama dizer abrido. Não vejo problema a nossa primeira dama dizer cidadãos. Por exemplo, numa entrevista, o candidato Pablo Marçal, ele corrigiu a entrevistadora, porque ela disse: como que você vai fazer para... Aí ela falou alguma coisa e falou: cidadãs, como é que é? Cidadãs e cidadãos. Aí ele corrigiu ela no ar. Não é cidadãos, é cidadão. Mas, pessoalmente, eu acho errado isso. Eu não gostei. Eu sou fã do Pablo Marçal, mas eu não gostei que ele tenha feito a correção dela, porque isso não tem importância. Ele poderia ter feito uma correção indireta. Quando alguém fala uma palavra errada para você e você quer corrigir, você não pode falar: você está errado. Você repete a palavra que a pessoa falou de modo correto. Quando o aluno fala uma palavra errada, eu não digo você está errado, eu digo a palavra. Por exemplo, se fosse eu, Marçal, falaria: bem, eu vou me comportar diante dos cidadãos. E aí pode falar mais de uma vez a palavra para que a pessoa perceba. E pronto! Então o problema da nossa primeira dama não é falar cidadãos, ou falar abrido, ou falar problema.
O problema da nossa primeira dama é não ter riqueza espiritual. Se você, meu irmão, meu querido, bom dia, meu amigo, tá tudo bem? Se você tem problema, se você é burro, perdão, burro aqui no sentido de o contrário de sabedoria, se você é estúpido, não é? Se você não é sábio, procure aqui nos Provérbios de Salomão, porque a Bíblia, ela é ótima, ela dá entendimento, ela dá discernimento. Ó, o mestre André está se exercitando ali, ó. Fala bom dia para ele, mestre André. Bom dia, pessoal. Ele está se exercitando ali. Bom exercício, meu amigo. Então, se falta sabedoria para você, pede a Deus, que dá liberalmente. Eu conheço as pessoas aqui porque eu moro por aqui. Então, agora há pouco passou o meu amigo Lafayette, e atrás eu acho que era o professor Gerson. E eu não tinha reconhecido, mas agora, pensando, né, ele dizia que na frente quem ia era o Lafayette. Então, saudações, meu amigo Lafayette, professor Gerson. Estão indo trabalhar? Trabalhar acho que não, porque hoje é feriado. A impressão que deu é que estavam indo para a labuta do dia. De repente vão para atividade física, vão fazer caminhada, não sei. E agora o mestre André está aqui. Eu sempre encontro com ele. Ele já apareceu nesses vídeos aqui, já mandou você dar o like, já mandou você compartilhar. Mas a pegada agora é, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. O nome da nossa série é Águias e Avestruzes. Sim, meu amigo, são dois animais que Deus criou. Deus criou um para exemplo do outro. Deus criou a águia como o animal mais sabido da terra. Deus criou a avestruz como o animal mais tolo da terra. Por isso a série chama Águias e Avestruzes. Todo ser que respira, louve ao Senhor, como diz o Salmo 150. Então, continuando aqui os nossos provérbios, a mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra alegra. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. O preguiçoso, quando trabalha, faz pela metade. Ele caça e deixa lá no relento e o alimento se estraga. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Então, quem é o filho sábio? O filho sábio aqui, nós podemos colocar os dois. Sabedoria é você se pronunciar com discernimento. O presidente falou tolamente, mas 2 dias depois, 3 dias depois, ele repensou o que disse. Nós sabemos que ele não mudou de pensamento, mas pelo menos ele está tentando minimizar as perdas. Em contrapartida, a primeira-dama foi na direção contrária. Enquanto o presidente tentou minimizar as perdas, a primeira-dama fez questão de aumentar os danos. Do fruto da boca cada um comerá, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre a seus lábios tem perturbação. Quem fala muito dá bom dia para cavalo. Eu tenho medo
desse provérbio, porque você percebe aqui nos meus vídeos que eu falo muito. Mas eu tô tentando, sabe, no final de tudo, falar alguma coisa que se aproveite. Então eu já peço perdão aí, porque a gente erra muito. Quem fala muito, a Bíblia fala, quem fala muito tem a tendência de errar mais. Mas por favor, não se atenha aos meus erros, observe os acertos. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança. O preguiçoso quer, mas não tem nada. Mas a alma dos diligentes engorda. O diligente, o trabalhador, aquele que não fica pensando só no bem alheio, aquele que não fica pensando só em viver às custas do outro, esse sim enriquece. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. A justiça guarda ao que é sincero e no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. A quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Veja, aqui a gente poderia usar uma palavra moderna para isso. Ostentação. Tem gente que ostenta o pouco que tem. Tem outro que tem um monte. Bom dia, minha amiguinha, vai com Deus. Nem no feriado você vai descansar, menina? Vai descansar no feriado. Boa caminhada. Minha colega de trabalho, eu conheço todo mundo que trabalha por aqui. Bom dia, meu cavaleiro, tudo bem? Então é isso, voltando aqui para o pensamento, a ostentação, não tem problema em ostentar. Tem assim, claro que tem. Mas se você quer ostentar o que você... Tudo bem, pode mostrar o que você tem. Mas aqui o provérbio está dizendo que, cuidado! Às vezes você está mostrando algo que você não tem. Não tem aqueles meninos que andam com ouro grudado no pescoço? Tem até um modelo de música chamado de música ostentação. Então eles mostram o ouro, a prata. Tudo bem, mas muitas vezes a pessoa está ostentando algo que não tem, só para estar na vibe. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças. A luz do justo alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Eu não entendi esse provérbio. Como assim a esperança demorada enfraquece? A pessoa que espere e a coisa não acontece? Não sei. Depois eu vou ver na linguagem de hoje para ver se eu compreendo melhor. Se você souber, explica aí nos comentários. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. O que despreza a palavra é o quê? Do justo. O que despreza a palavra de Deus. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. O bom entendimento dá graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Todo prudente obra com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. O prudente fala prudentemente, mas o tolo fala
demais. Veja o que fez a nossa primeira dama. Abriu a boca e mostrou a sua loucura. Se tivesse ficado quieta, passaria por sábia. Um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza e afronta virão ao que rejeitam a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. O mal perseguirá aos pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem do bem deixa uma herança aos seus filhos e filhas, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Tá vendo? O justo vai deixar os seus bens para seus filhos, mas o mal, o perverso, ele vai deixar a sua herança para o justo. Ele vai plantar e um justo vai colher. O homem de bem, eu já falei, abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. Na roça do pobre tem comida à vontade, mas tem uns pobres que são meio faltos de juízo. O que retém a sua vara aborrece seu filho, mas o que o ama a seu tempo castiga. O justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. Meu amigo, a bondade será retribuída por Deus com bênçãos, a maldade será retribuída com perdas. Então, procure o bem, faça o que é correto, viva dignamente diante de Deus. Olha o sol se pondo ali atrás, que maravilha! O sol é uma das criações de Deus mais adoráveis nesse mundo. Talvez por isso os egípcios adoravam. Olha que legal. O sol está nascendo ali, ó. Bom dia, sol. Então, Jó disse: gente, eu sempre fui muito fiel no que fiz. Eu nunca desejei a virgem e nunca mandei beijos ao sol em secreto. Tá vendo o sol lá em cima? Jó nunca mandou beijos em secreto ao sol. Mas eu sempre falo isso pra... É como se estivesse justificando os egípcios, porque eles adoravam o sol. Eu até falo em tom de brincadeira que se eu não fosse cristão, adoraria o sol. Porque o sol é das criaturas de Deus, das criações de Deus, talvez a maior. Né, mestre André? O que o senhor acha do sol? O sol... Fala aqui para os nossos irmãos escutar. O sol é uma maravilha. Não é? Se a gente não fosse cristão, a gente não ia adorar o sol? É, pode crer. O sol Então, é uma maravilha. Eu quero encerrar esse vídeo fazendo a bênção final. O senhor quer dar uma mensagem final para os nossos irmãozinhos? Pode falar. Uma mensagem, irmão. O sol é a razão de nós viver. E o vigia? Tá sem palavra. Ele está sem palavra, mas ele já falou tudo. Que o vigia das pessoas, aquele que mora lá no céu, te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz, muita paz. Amém. Amém.